amigo e colega brasileiro, o Dr. Eldeu Castro Moreira, e eu quero dizer que nos une ao Rómulo e a ele, digamos, o interesse, ou mais que isso, a paixão pela comunicação de ciência. E o Dr. Eldeu Castro Moreira faz ciência aberta no Brasil e no mundo há muitos anos. É doutor em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, natural de Minas Gerais. Claro. É mineiro. Mas é doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor no Instituto de Física. E ele começou, e o começo nunca se esquece, em Física Teórica, em Sistemas Lineares, mas, digamos, o que ele tem feito mais ao longo da vida é a história das ciências, ensino de física, história de divulgação da ciência, portanto, tem feito um mestrado em divulgação científica numa reunião de várias entidades lá no Rio de Janeiro, e, portanto, ele, a partir de uma carreira científica, teve estágios de investigação na França, em particular na École Polytechnique, na Universidade de Paris, certo? Mas partindo daí, ele, portanto, sabendo muito bem o que é a ciência, ele tem levado a ciência a toda a gente. E é dos nomes mais conhecidos no Brasil e no espaço de língua portuguesa, deixem-me dizer, na comunicação de ciência. Ele teve várias atividades, mas deixem-me realçar, talvez, as mais recentes. Ele é, desde 2017, é o diretor da Associação da Sociedade Brasileira para o Progresso das Ciências. É também um prémio Zé Reis de Divulgação Científica em 2013. É um prémio brasileiro para esta área. O primeiro foi Rogério Mourão, um famoso astrónomo, já falecido, não é? Do Brasil, grande divulgador de ciência, mas já teve o Marcelo Gleiser, um grande nome de um físico brasileiro, cá nos Estados Unidos. E instituições conhecidas, como a Fundação Oswaldo Cruz, também já recebeu esse prémio. Portanto, é um prémio com grande prestígio no Brasil, mas não foi o único. Esse prémio somou-se a outros. A Ordem Nacional do Mérito Científico, classe de Comendador, Personalidade Nacional, menção honrosa reunida no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazónia, Prémio Mercosul Ciência e Tecnologia, com a sua equipa. Portanto, é uma pessoa não só com uma grande ação, mas com uma ação reconhecida. Há pessoas que têm uma grande ação e essa ação não tem o grau de reconhecimento que, felizmente, o Eldeu tem no Brasil. Ele, uma vez que estamos numa biblioteca, vale a pena falar de alguns livros. Ele é, nós, amantes dos livros, e eu há muito tempo que leio o que ele escreve, os livros que ele promove. Ele não é autor de livros, mas que me ajuda, em várias formas, ajuda a aparecer os livros. Esta biblioteca tem alguns muito originais. Eu tenho, por exemplo, este Cordel e Ciência em versos populares. Quando falamos em ciência aberta, isto é um cruzamento de ciência e literatura, mas literatura, digamos, original, no sentido em que é a ciência mesmo aberta, é a ciência dita por improvisadores brasileiros, em que se lhe dá o tema e eles conseguem fazer um poema completo à base do tema Galileu Galilei, por exemplo, ou Einstein, etc. Aparece neste livro. Isto em língua portuguesa é o mais original que eu conheço da ciência aberta, que é mostra aqui a serviço de e outros livros, por exemplo, sobre o tema de hoje, Einstein e o Brasil, Castro Moreira, António Augusto Passos Vilhena, realizadores. Eu lembro muito bem quando ele esteve à frente das comemorações do ano Internacional da Física, a homenagem ao Einstein, em 2005. Escreveu números especiais, várias revistas dedicadas a esta questão, Einstein e o Brasil, e é bom não esquecer que Einstein passou por Lisboa, passou por Portugal, a caminho do Brasil, com a diferença que no Brasil foi reconhecido e aqui nem tanto. Visitou Lisboa, deixou notas sobre a cidade de Lisboa, apreciou as varinas, as mulheres de uma grande elegância. Ele ficou a pensar, fotografou, ele tinha uma máquina fotográfica, fotografou as varinas de Lisboa e foi para o Brasil dizer bem das portuguesas. Foi fundador desta editora, agora já não estão ligado a ela, editora Contrabom, que publicou alguns clássicos, sei lá, o Einstein, está aqui, teria dado especial e geral,
Niels Bohr, Max Planck, e um livro interessantíssimo. Tivemos há pouco aqui uma palestra sobre religião, com o padre Anselmo Borges, Einstein e a religião. Um livro que eu recomendo muito porque é a maior síntese sobre o pensamento de Einstein sobre Deus como natureza, a religião cósmica de Einstein. Foi editor científico da revista Ciência Hoje, uma revista brasileira de educação científica. Em Portugal não há assim muitas revistas de divulgação de ciência, há coisas que são como a National Geographic ou a Super Interessante, mas o Brasil tem esta tradição, a Ciência Hoje. Trabalhou também para o Governo Federal, ou tem trabalhado para o Governo Federal. Agora não. Agora não, é como é acrescentar que agora não. Foi membro de conselhos da Sociedade Brasileira de História da Ciência, da Sociedade Brasileira de Física, enfim, não vou dizer mais nada, a não ser que o tema dele nos traz hoje é muito atual, porque em breve, no dia 29 de maio de 2019, vamos ouvir falar muito, vai haver grande mediatização do centenário do eclipse, vamos chamar assim, de Einstein. Não é eclipse de Einstein, pelo contrário, é precisamente o contrário. Não foi eclipse de Einstein, foi o aparecimento de Einstein. Quer dizer, Einstein, se é famoso, ganhou a fama que tem, foi porque as observações do eclipse do Sol que ocorreu nesse dia confirmaram a previsão que ele tinha feito, qualitativa e quantitativa, de desvio de raios de estrelas que estavam por trás do Sol. Portanto, a luz dobrava-se mesmo no ângulo certo. Isso foi visto ao mesmo tempo por expedições britânicas na Ilha do Príncipe. Aí não houve, digamos, uma participação portuguesa, a não ser o apoio logístico, mas no Brasil a participação brasileira, como vai ser mostrado. De qualquer modo, estão a ver, até o Einstein une Portugal e Brasil. E, portanto, digamos, a Universidade de Coimbra, que tem muito orgulho em ser uma universidade receptora de alunos brasileiros, de professores brasileiros, há um intercâmbio desde há muitos anos, orgulha-se de ter hoje connosco o Dr. Ibdel Castro Moreira, que nos vai falar sobre o eclipse solar de 1919, o que é que foi, digamos, o Sol visto do lado de lá do Atlântico, e enquanto ao mesmo tempo aqui era também visto. E foi, não esqueçamos, foi essa observação que levou, foi do Príncipe de Sobral que o Einstein se tornou o maior ídolo da ciência de todos os tempos. Boa tarde a todos vocês, muito obrigado aqui pela presença. Agradeço muito o convite de estar aqui, o Fiolhais, o Décio. Para mim é muita honra. Primeiro que está na Universidade de Coimbra, né, que agora é quase uma universidade brasileira também, né, pela quantidade de brasileiros que tem aqui. E também por causa da tradição importante da Universidade de Coimbra, né, toda a formação também do pensamento no Brasil. E também porque Rômulo de Carvalho, né, uma pessoa absolutamente importantíssima para Portugal, do ponto de vista da história da ciência, da divulgação da ciência. Juntos no colóquio no Porto. Assim? Juntos no colóquio no Sim, Porto. em homenagem a ele, alguns anos atrás. Sim. Isso. E também um grande poeta, para quem não conhece, leiam as obras de Antônio Gedeão, né, vocês vão ver também um olhar de um grande poeta sobre a natureza, sobre a sociedade. E a gente tem uma ligação muito direta e para mim é muita honra e muita satisfação estar aqui e apresentado pelo Fiolhais, que é uma pessoa que a gente admira muito, eu admiro muito, os brasileiros também, e usamos muito dos livros, da atividade deles de divulgação científica. Portanto, eu acho que a gente tem e podemos discutir essas cooperações. Eu acho que o Brasil e Portugal temos de estreitar mais. Esse evento, por exemplo, que está acontecendo agora, né, do eclipse, é um ponto de ligação muito clara. Existem algumas coisas que nós já estamos conversando aqui, de fazermos coisas em comum, mas eu acho que a gente podia fazer muito mais. Eu acho que nesses eventos a gente poderia ter se preparado anteriormente com mais intensidade para poder fazer muita coisa em comum. E certamente outras oportunidades virão. Eu acho que a gente tem que integrar muito mais os nossos dois países. E esse evento, como o Fiolhais mencionou, ele é extremamente importante por essa razão principal de ter sido o eclipse que transformou o Einstein num cientista conhecido. Agora, tão importante quanto isso, do ponto de vista de um cientista desse renome, é também a afirmação de uma nova teoria do mundo, né? Uma teoria do sistema do mundo que modificou a visão que vinha desde o Newton. E aí esse foi um momento crucial. Esse experimento, essa observação foi decisiva. É claro que o experimento
né? Não é um experimento que decide a aceitação de uma teoria sozinho, mas esse, como vocês verão, vai ser decisivo, porque havia uma previsão muito clara de valores, né? E havia duas diferentes previsões da teoria de Newton e da teoria de Einstein. E a confirmação experimental disso chegou num momento muito crucial para a humanidade, era o final da Primeira Guerra Mundial, a civilização, né, mundial estava esgotada com a guerra. Houve uma guerra em que os alemães e os ingleses se mataram uns milhões, e de repente acontece um experimento, né, feito na Ilha do Príncipe, em Sobral, em que uma teoria de um jovem alemão, naquele tempo não tão jovem, mas de um físico alemão, estava se contrapondo à teoria do grande cientista inglês. E uma expedição britânica vai para lá e confirma a teoria do alemão. Então isso tinha também um caráter simbólico muito forte no pós-Primeira Guerra Mundial, a ciência como também um ponto de conexão de novo dos países. E o Einstein, inclusive, usou isso frequentemente nas suas viagens, né, tentando fazer um ponto de conexão acima das divisões nacionalistas. Portanto, esse eclipse veio num momento muito importante. Tem um livro de um historiador inglês, que eu não sei exatamente, não me lembro o sobrenome, Paul, alguma coisa, chamado Modern Times, acho que é americano. Que o livro é um livro muito conhecido aí de história, e ele começa, a primeira frase dele é assim: os tempos modernos começam no dia 29 de maio de 1919. Ele atribui a essa data uma importância muito grande, maior do que a virada de século, ou do que até a Primeira Guerra Mundial. Ele diz que ali foi uma divisória de um mundo que estava acabando, né, que se encerrou com a Primeira Guerra Mundial, e começava, naquele momento, um outro mundo, e aí uma nova visão de mundo. Então eu acho que a figura do Einstein é emblemática desse início, desse novo período, né, que ele chama de tempos modernos. A gente vai fazer também algumas publicações relativas a esse evento. A Revista Brasileira de Ensino de Física, que fica também disponível na internet, toda ela, vai ter um número especial sobre isso. Estamos preparando um livro no Brasil também. Então todos esses materiais, se alguém tiver interesse, posteriormente eu posso passar para vocês as referências, para não ficar entrando muitos detalhes menores. Depois que o Einstein fez a primeira previsão, que eu vou mostrar para vocês, e a sugestão de ser medida a deflexão da luz na borda do Sol, a luz das estrelas, essa é a primeira previsão que ele faz, em 1911, ele sugere que ela seja feita por vários astrônomos. E aí, em 1912, há uma tentativa em Minas Gerais, depois se repete outra em 1914, durante a guerra na Crimeia, e os astrônomos que foram para lá foram presos, porque eram suspeitos, né? Alemães chegando cheio de telescópio no meio da Crimeia, numa guerra lá fora, então os russos apreenderam toda a expedição. Bem, mas tem algumas coisas curiosas, e portanto, essas duas expedições de 1919, no final da guerra, de britânicos, fizeram essa verificação. E esses resultados ficaram sendo estudados durante alguns meses e foram divulgados solenemente no dia 6 de novembro de 1919, na Royal Society, junto com a Royal Astronomical Society. Eu estava lá o J.J. Thomson, do Electron, que era o presidente da Royal Society naquele momento, apresentando os resultados, e os investigadores apresentaram os resultados, e de fato disseram que os dados confirmavam as previsões do Einstein. Então aquilo foi um momento muito marcante, né? E aí, naquele momento, a ideia de que a teoria do Newton suplantou, a teoria do Einstein suplantava a teoria anterior do Newton, ganhou uma dimensão. Eu vou mostrar para vocês, manchetes no mundo inteiro, obviamente, deram uma repercussão muito grande a esse fato. O Newton não faz nenhum cálculo da possível deflexão da luz pela uma massa como o Sol, uma massa grande como o Sol. Mas o Newton tinha a ideia, o modelo dele, chamado corpuscular da luz, imaginava que a luz era feita de partículas, de corpúsculos. E, portanto, como qualquer massa, pode ser também defletida ou desviada pelo campo gravitacional, pela presença de uma massa. Né? E o Newton diz isso, ele nunca fez esse cálculo, não se sabe, talvez algum manuscrito do Newton, mas não se descobriu nenhum. Ele fala nas questões do livro de ótica, a primeira questão, ele coloca assim: será que os raios de luz não são desviados pela gravidade? Ele faz isso como pergunta, né? Especulação, mas exatamente a primeira questão do livro dele de ótica. E 100 anos depois, aproximadamente, o Cavendish, né, que era um físico inglês importante, ele vai fazer um cálculo, motivado por um amigo, John Mitchell,
que estava discutindo a ideia até do buraco negro, de como a luz não escapa de uma massa muito grande, poderia fazer com que a luz não escapasse dali. O Cavendish faz uma conta, tem alguns rascunhos, não publica, ele quase não publicava nada, mas ele estima que a luz ao passar aqui, ao passar rasante próximo do Sol, o Sol está ali, vai sofrer um certo desvio pela atração do Sol. Se você utiliza as leis de Newton e a atração gravitacional, você pode calcular aquela trajetória, o hipérbole, você pode calcular aquela trajetória e ver o ângulo, que é um ângulo extremamente pequeno. Eles já calcularam naquela época que esse ângulo dependia da massa do Sol, do raio do Sol, ou da distância que a luz está passando do centro do Sol. Ali, em geral, pega o raio, que em geral a gente está imaginando a luz passando muito próxima da borda do Sol. Mas, obviamente, ele depende da distância ao centro do Sol. E a velocidade da luz ao quadrado. E aquele G mede a intensidade da força gravitacional. O quanto a força gravitacional é mais intensa comparativamente com outras forças, como as forças elétricas, por exemplo. Então, aquela constante gravitacional, a massa do Sol, o raio, a distância do ponto mais próximo ali da aproximação da luz ao centro do Sol e a velocidade da luz são os fatores que determinam aquele ângulo. Quanto mais rápido ela passa, menor o ângulo. Como a luz é muito rápida, e ali tem um C ao quadrado, 300 mil quilômetros por segundo ali embaixo, dividido, então é um valor muito grande, significa que aquele ângulo é muito pequeno. É da ordem de 1 segundo de raio, de ar. Vocês vejam que ali eles fazem o cálculo, está 0,87, 1 segundo significa você dividir um círculo por 1.300.000 vezes. Então é um ângulo muito pequeno, aproximadamente uma bola de tênis a 25 km de distância. Então, um ângulo extremamente pequeno, portanto, acima de capacidade de medir naquela época, certamente. Tanto que eles, o seguinte, o Soldner, em 1803, que é um físico alemão, um astrônomo alemão, ele também faz o mesmo cálculo, sem saber do Cavendish. Esse já faz o cálculo mais detalhado, publica isso, e pede até desculpa. Pede desculpa não, ele se justifica um pouco, ele diz assim no final do artigo: esse resultado é tão pequeno que não vai ser medido, mas eu não vou pedir desculpa por escrever não, porque eu acho que é importante a gente fazer as contas, mesmo quando os resultados são muito pequenos, muito diminutos, porque pode ser que em algum momento eles venham a ter significado. De fato, 100 anos depois, eles passaram a ter significado. Bem, aí entra em campo o Einstein, já 100 anos depois, ele propôs em 1907, ele introduziu um chamado princípio da equivalência, que diz mais ou menos o seguinte, que a gravidade, a atração gravitacional pode ser equiparada com um sistema acelerado. Se você está dentro do elevador acelerado, com aceleração constante, a física que está acontecendo ali dentro é muito similar à que você está aqui, atraído com uma força gravitacional aproximadamente constante. Então esse princípio da equivalência foi uma chave central para o Einstein mostrar que ele podia, eventualmente, eliminar o campo gravitacional através de um sistema acelerado. Então, ele já tinha desenvolvido a relatividade especial, e aí agora ele vai passar para, que era fundamentalmente referida a sistemas de referência não acelerados, descritos a partir deles. Aí ele vai escrever agora, tentar fazer uma teoria mais geral. Ele vai tentar incorporar a gravitação na sua teoria da relatividade especial, que é de 1905. Para isso, ele propõe esse princípio da equivalência como uma primeira ponte para fazer isso, e faz o cálculo do desvio do raio da luz usando esse princípio da equivalência. E ele calcula o mesmo valor newtoniano, que é aquele de 0,87 ali. E propõe que isso seja medido. Todas as medidas que foram feitas nesse período não foram possíveis, porque não deram certo. Eu vou mostrar para vocês por quê. De certa maneira, foi uma certa sorte, porque eu acho que tinha feito uma previsão que era verdade. Se tivessem verificado, possivelmente teriam chegado a uma previsão dele incorreta. Ele estava prevendo exatamente o mesmo resultado newtoniano. E em 1915, quando ele faz a relatividade geral, ele refaz o mesmo cálculo, e aí obtém um valor que é 4 vezes maior, que é 4 GM sobre RC2, ou seja, 2 vezes maior do que a previsão do Newton. Então aquele fator 2 ali é decisivo, que ele é que vai ser a diferença depois observacional. E naquele momento já se tinha condição, e aí tem um evento fundamental para isso, que é a fotografia. Você tinha que comparar como é que você fazia. A ideia do Einstein, que depois se utilizou, com o Sol, que é uma luz obviamente muito forte, você não vê as estrelas de dia. Mas quando você tem um eclipse solar,
total, a Lua está com o Sol e você vê estrelas na borda do Sol. Então elas são fotografadas naquele instante, e depois que o Sol foi embora, no outro momento, o mesmo grupo de estrelas é também fotografado. Então você compara as duas fotografias. Será que as estrelas mudaram de lugar? A gente vai ver um desenho ali que vai deixar claro que se você olha para a estrela quando não tem o Sol, o raio de luz da estrela vem numa certa direção. Então ela fica impressa na fotografia naquele ponto. Se você olha quando o Sol está na frente, ela desvia, o raio desvia e ele vai bater num ponto ligeiramente diferente. E essa diferença pode ser medida. Apesar disso, isso em chapa fotográfica já era possível você fazer essa medida. Claro que eles olham a chapa fotográfica com lupa, com microscópio, para poder ver essa diferença, porque ela é muito pequena. Mas isso já era possível, porque você tinha fotografias com boa definição. Bem, aí, agora voltando um pouco atrás, esse é o quadro mais geral, eu não vou entrar nos detalhes, aí o pessoal da física certamente sabe e não precisa de gastar isso, mas esse artigo de 1911, que é muito interessante, né, sobre a influência da gravitação da propagação da luz. Aí é que ele propõe de fato isso. E ele manda até uma carta para um astrônomo norte-americano um pouco tempo depois, fazendo um desenhozinho lá, esquemático, e propondo que aquele astrônomo americano faça medidas dos eclipses. Ele diz, olha, no eclipse isso vai ser possível ser medido, eu acho que vai ser possível. O astrônomo americano responde que não dá. Mas um alemão, Friedrich, que era amigo dele, acredita na ideia do Einstein e começa a entusiasmar outros astrônomos a poder fazer essa medida. Porque era, obviamente, um valor muito pequeno. E, bem, aqui nesse artigo ele desenvolve eu não vou colocar os detalhes, mas para o pessoal da física é interessante ver essas deduções do Einstein, quando ele usa o princípio da equivalência, o princípio Huygens. Ele imagina a onda, é uma onda se propagando, e ele calcula que a velocidade dessa onda, ela diminui com a distância ao Sol. Então isso faz com que uma parte se retarde, então a trajetória se curva. Curioso que o Einstein, é um detalhe que talvez eu acho que a gente devia discutir os físicos, que o Einstein fala simplesmente da velocidade da luz, mas eu acho que aquilo é velocidade de fase da luz. Porque, bem, aí é um detalhe técnico para se discutir, porque se vê, ele fala da velocidade da luz como se fosse, ele estava discutindo mecânica, quase projéteis no primeiro momento, depois ele passa para a onda. E ele calcula que a velocidade da luz agora muda com a posição, o que é, de certa maneira, em contradição com a relatividade especial, porque a velocidade da luz é todo o tempo constante. Vai dizer, não, no campo gravitacional ela muda, dependendo da posição. Bem, mas ele faz o cálculo e propõe que isso seja verificado. Isso aqui a gente fez uma brincadeira lá no laboratório, você bota uma água com açúcar, e com um raio laser para fazer uma imitação, né? Porque o Einstein fez essa conta como se tivesse um índice de refração, né? Porque a luz também se desvia quando passa de um meio para outro, né? Do ar para a água, ou se um meio, como no caso aqui da água, que está com uma densidade diferente de açúcar, né? Ela faz essa curva. Então aqui a gente fez uma brincadeira, botamos ali o Sol e a Terra, mas é só, evidentemente, o fenômeno, você pode dizer, o fenômeno é diferente. Um fenômeno é o desvio devido ao índice de refração diferente, né, que você pode dizer é mais eletromagnético, e o outro é gravitacional, mas são muito similares. Você pode pensar, na realidade, que o campo gravitacional afeta o índice de refração do vácuo. Você tem o Einstein faz mais ou menos a conta, como se ele usa as leis da ótica para fazer esse cálculo. Bem, aí ele vai propor, que é muito interessante no final do artigo, vocês veem que os desenhos do Einstein não são nem um pouquinho didáticos, né? Não sei se você concorda comigo, mas quase todos os artigos dele, você olha, onde é que está o Sol ali? Ó, é um M, um pontinho, a luz ali está dando. Ele faz um desenho muito rasteiro. Não importa, difícil entender. Mas ele fala aqui, os astrônomos devem tomar essa questão e ir em frente, porque mesmo se as considerações aqui apresentadas possam parecer insuficientemente fundamentadas ou mesmo aventurosas. O Einstein é engraçado que quase todos os artigos dele, mesmo os de 2005, né, ele quase sempre termina o artigo dele falando assim, olha, eu fiz uma teoria, eu desenvolvi um modelo, tenho aqui uma ideia, cheguei nisso aqui, experimentares, testem. Eu posso estar errado, mas tem aqui um desafio, né? O artigo dele da relatividade do foco é a mesma coisa. Ele termina mais ou menos fazendo um certo chamado para a teoria dele ser analisada.
é o que é feito aqui, né? Bem, aqui, então, aí tem um gap, eu vou voltar um pouquinho a ele, porque algumas tentativas foram feitas, mas depois, na relatividade geral, ele vai fazer uma outra teoria, que ele vai introduzir a ideia de que a atração, o efeito gravitacional não é mais uma atração à distância, como é na teoria de Newton, que cai com a distância ao quadrado, mas que a presença de massa deforma o espaço-tempo e a matéria se move nesse espaço-tempo encurvado. E esse movimento do espaço-tempo encurvado é que vai permitir você calcular as trajetórias dos planetas, da luz, etc. Aí ele vai, bem, a teoria aí tem as equações. Eu gosto de botar as equações porque às vezes as pessoas botam e falam, mas assim, nunca bota equação, né, Fiorelli? Você deve dizer também, não? Pode botar, mas não deixa aí botado, pode mudar. Eu gosto de botar a equação, sabe? Porque às vezes as pessoas não entendem, às vezes as pessoas perceberem a beleza de uma equação. Elas são lindas. É como você vê lá também, você vai numa coisa de Picasso, né? Você vai no Salvador Dalí, você vê aquela coisa fantástica. Claro, tem milhares de coisas que você pode perceber ali. Agora, se você conhece, evidentemente, a beleza fica desnuda, digamos assim. Né? Mas eu botei as equações aí, porque elas são bonitas. Só por essa razão. Bem, aí ele prevê nesse artigo que o terceiro fenômeno, além de dois outros que ele previa, que eu não vou entrar em consideração, que é o desvio da órbita do Mercúrio. Mercúrio faz uma órbita que vai fazendo um certo... O periélio, né? O eixo da órbita vai rodando, né? Ele faz uma previsão e a teoria dele permite prever uma coisa que os astrônomos já tinham observado, um certo desvio nisso. Bem, mas o importante para nós aqui é que ele vai propor que essa deflexão do trajeto das estrelas. Então é mais ou menos isso, né? Então a luz de uma estrela que estava no ponto A, ela ao vir em direção ao Sol, ela sofre um desvio e atinge a Terra. E o observador que está aqui, né, com o telescópio aqui, ele vai estar apontando para lá. Então ele vai ver como se a estrela estivesse em B. E depois, no momento seguinte, quando o Sol saiu da frente, e se ele de novo for fazer a mesma fotografia, agora ele vai ter a direção da estrela vai estar um pouquinho desviada. Então esse pequeno desvio é aquilo que vai ser medido. Bem, aí ele faz as contas também, ele faz a mesma coisa usando o princípio de Huygens, só que agora, veja, ele obtém a velocidade 2 vezes maior do que naquele caso. A velocidade aqui, 2 vezes maior não, tem um 2 ali. Quer dizer, na realidade ali é menor porque está subtraindo. Aquele termo é 2 vezes maior do que o termo anterior, que vem da teoria de Newton. A teoria de Newton dá aquele termo ali sem o 2. A teoria do Einstein coloca o 2 ali, aquele 2 vem dali. Isso faz com que ele vai prever que o ângulo agora é 1,7 segundos de arco e não mais 0,87 mais ou menos. Vocês vejam que o desenho dele aqui continua meio não muito claro, não muito esclarecedor. Bem, eu já mencionei isso. Agora, as tentativas que foram feitas. Uma primeira tentativa foi feita por esse sujeito aqui, que era um astrônomo americano que trabalhava na Argentina, na Observatório de Córdoba. É um bom observatório. A Argentina tinha uma ciência muito forte no início do século XX. E esse astrônomo Perrine, ele fica conhecendo o Freundlich na Alemanha, em 1911, quando Einstein está propagando aquela ideia. Ele volta para a Argentina e tem um eclipse em Minas Gerais, em 1912. Então ele se prepara uma expedição para fazer essa medida. E vão para lá fazer a medida. E na cidade de Cristina, e outros astrônomos vão para Passa Quatro. Curiosamente, e aí tem uma relação interessante histórica, o Eddington, que depois vai ser o personagem central da nossa história, vai para esse eclipse também com uma expedição inglesa. O Eddington naquele momento não sabia nada da relatividade, não conhecia. Depois transformou um dos grandes campeões da relatividade na Inglaterra e no mundo. Mas esse Perrine, ele vai para... O Davidson também, que é outro personagem que vai para Sobral depois, vai lá para o sul de Minas, em 1912. Eles vão medir outras coisas, exceto o argentino, que vai medir a deflexão da luz. E depois teve outros casos que eu não vou mencionar para não me estender, mas houve também esse eclipse na Crimeia, que eu mencionei que as expedições foram... Uma delas foi presa, e a outra teve os aparelhos todos bloqueados. Os americanos do Observatório de Líquidos, os aparelhos ficaram lá. E essa aqui também, os aparelhos eram do Perrine, eram da Argentina, que ele emprestou para os alemães e ficou com os aparelhos presos lá durante 3 ou 4 anos.
Teve um na Venezuela, que os argentinos tentaram ir, também não deu certo, e um nos Estados Unidos também, em 1918, que não funcionou. Bem, mas aí no Brasil, em 1912, o eclipse também teve uma repercussão. O eclipse total do Sol dá uma repercussão grande na mídia, né, porque é um momento marcante, ainda mais quando passa por regiões habitadas, né, porque é um fenômeno impactante. Então, os jornais tinham muita... E a linha do eclipse passava aqui por Minas Gerais, pelo estado de Goiás, no Brasil. Bem, aí tem essa foto que eu consegui achar no jornal da época, que é o Eddington, no Rio de Janeiro. Ele foi lá em 1912, com o Davidson, que é esse que está aqui, esse do lado de cá, com o guarda-chuva ali, e que depois vai fazer as medidas em Sobral. E eles vão lá para Passa Quatro e para Cristina, e o Moriz é um personagem importante, esse chapéu de bigode preto aqui, que é um astrônomo brasileiro mais conhecido e importante na época, que vai ser decisivo para montar toda a infraestrutura posterior da observação em Sobral. Aqui tem outros personagens, o Edmund está aqui em cima, ali e eles se reúnem, mas vocês vejam, eles estão todos acasacados. Também era costume o pessoal andar meio, né, mais arrumados, para limpar aquelas coisas todas, mas estava chovendo também. E esse foi a desgraça da coisa, choveu o tempo todo, então não tinha nada. Então toda essa expedição, aí vocês vejam, tinha expedicionários aí de vários países. Um deles, esse sujeito de chapéu ali, no meio lá de barbudo, esse depois se transformou um herói da Tchecoslováquia. Se você for na Tchecoslováquia, você vai ver as estátuas dele. Depois ele era um astrônomo que depois virou um herói da guerra da Tchecoslováquia. Tem as histórias por trás dos personagens que estão aí. Bem, a gente conseguiu essa foto com o pessoal da Argentina, agora recentemente, que é na cidade mineira de Cristina. Eles montaram os telescópios atrás da igreja, para poder medir, essa é a montagem dos argentinos, mas como não deu certo, a conclusão do Perrini foi: nós sofremos um eclipse total ao invés de observar. Essa foi a frase que Perrini no artigo, relatório dele, prestação de contas. Não sei como é que em Portugal, mas no Brasil, se você fizer uma expedição científica, ela fracassar e chover, você vai ter uma dificuldade danada para justificar, porque o cara vai dizer, mas não teve resultado. A experiência de Michael Sobora, por exemplo, possivelmente o cara ia ter que devolver o dinheiro, porque não mediu velocidade nada. Bem, aí em 1919 e 1917, o Frank Dyson, que era o astrônomo real britânico, já estava antenado com a questão, apesar de não acreditar na teoria do Einstein. Isso é impressionante, porque ele achava que ia provar que não estava certo. Porque eu acho isso muito interessante, às vezes, nos experimentos científicos, é isso. Às vezes o cara vai fazer a experiência achando que não vai dar. E aí a realidade passa por cima. Então aí o Frank Dyson começa a pensar com o Eddington. O Eddington nesse momento já estava, possivelmente o Eddington ficou sabendo da experiência lá em Minas, porque ele se encontrou com o Perrini, conversou com o Perrini no Rio de Janeiro e no sul de Minas. E certamente os astrônomos juntos devem ter conversado: o que você vai fazer aqui? O que você vai medir? E o Perrini disse que ele ia medir o desvio da luz previsto pelo Einstein. Então possivelmente foi ali que o Eddington teve conhecimento da ideia. Depois, durante a guerra, no final da guerra, em 1916, ele teve conhecimento sobre a teoria da relatividade geral do Einstein, os artigos do Einstein, através de De Sitter, né, que informou para ele, e o Eddington fica empolgado com a teoria do Einstein, e aí vira um grande defensor da teoria do Einstein, né, escreve livros primorosos sobre isso. Então ele se empenha, junto com o Dyson, para poder fazer uma expedição aos trópicos, né, onde iria ser visto esse eclipse em 1919. Então, ele era um eclipse favorável, porque o Sol ia passar numa região das Íades, que tem um aglomerado de estrelas muito conhecido. Né? Eles são um aglomerado relativamente próximo, as estrelas são já bem estudadas, um aglomerado grande, então facilitaria astronomicamente você fazer uma medida naquele campo de estrelas. Então, eles escolheram começaram a preparar as expedições, e eles escolheram fazer duas. Qual era a razão?
podia chover. Então, os 2 lugares, se você vai para 2 lugares, diminui a chance de a chuva atrapalhar. De fato, foram sábios, embora os 2 lugares tenham sido feitos medidas, nós vamos ver adiante. Aí eles escolheram, né, a Ilha do Príncipe Sobral, que estava na linha do eclipse. Aí, repetir um pouco, eles vieram lá eles passaram por Lisboa, né? E foram a Madeira, e Madeira se separaram. A expedição, os 2, o Cronin e o Davidson, foram para... O Davidson era aquele mesmo que tinha ido lá em Minas Gerais, eles foram para o Brasil, e o Eddington e o Cottingham foram para a Ilha do Príncipe. Então, ficaram lá montando seus equipamentos. Curiosamente, os ingleses chegaram cedo em Belém. Curiosamente, não. Vocês vão saber por que eles chegaram cedo. Porque os brasileiros chegaram atrasados. E aí eles chegaram em Belém e pelo telegrama eles souberam que os brasileiros não estavam em Sobral ainda. Os brasileiros eram o pessoal que ia montar toda a infraestrutura, alojamento, né? Aí eles foram passear em Manaus. Então eles ficaram 15 dias passeando no Amazonas, foram com o barco até Manaus. Mas a coisa pode ser engraçada que não foi só relaxamento dos brasileiros, não. Vou explicar para vocês por quê. Bem, daqui a pouco. Bem, aí essa é a linha, né? Não sei se está dando para vocês ver, Sobral está aqui, né? Essa linha vermelha é onde você tem a totalidade máxima, né? E a duração máxima do eclipse. Então, eles disseram, eles estavam em contato com o Henrique Morizzi, que era o diretor do Observatório Nacional do Rio de Janeiro, e eles disseram, nós queremos ir para o Nordeste brasileiro, escolha um lugar melhor. O Morizzi escolheu Sobral. Primeiro, porque naquela linha era a cidade que tinha mais infraestrutura, tinha linha de trem, podia levar os equipamentos pesados. E depois, porque ele já tinha ido a Sobral anos antes e tinha se casado por lá. Então, a esposa dele era na região, então tinha família. E essas coisas eles facilitam. Uma expedição longa de vários meses, você chegar num lugar inóspito, né? Essas coisas, lá no sentimental, que não se pesa. Mas foi escolhida a cidade de Sobral, né, que era uma cidade de porte pequeno ainda naquela época, devia ter na hora de 10 mil habitantes, por aí. Né, hoje é uma cidade bem maior, 300 mil habitantes, mas naquele momento era uma cidade que tinha infraestrutura. Então o Morizzi, como conhecia as pessoas, conhecia as famílias da região, fez os contatos, então, e os ingleses concordaram que Sobral era de fato o melhor local para fazer as observações. Então fizeram esse arranjo. Mas por que eles chegaram atrasados? Não foi só porque os brasileiros às vezes chegam atrasados, mas porque o dinheiro não saía. Aí a burocracia brasileira, vocês vejam, isso é um desenho da época, o Morizzi está ali, ajoelhado, pedindo que o dinheiro saia, e a comissão de finanças, a verba do observatório está lá. Né? E o salário exato. Bem, pode parecer brincadeira, as pessoas me diziam uma coisa que aconteceu e eu não acreditava. E aí eu fui verificar nos jornais para ver se era verdade. E achei lá nos jornais da época que, como atrasou o recurso no Brasil na época era distribuído pelo diretor da despesa pública, que liberava o orçamento. Não é como agora não, viu, Eli? Agora é muito mais complicado, demora muito mais a sair, você sabe disso. Mas o Morizzi era de ascendência francesa, ele era um cara muito metódico. Ele foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Ciências, foi um cientista muito importante do Brasil. E ele tinha pedido antes, um ano antes, feito todo o orçamento. E foi liberado o orçamento da União para poder ele ir lá, justificou bem para ir para Sobral. Só que o dinheiro não saía. E ele foi lá reclamar 2, 3 vezes o dinheiro, continuava não saindo. Aí dizem, e está escrito ali no malho aqui, ó, que ele pergunta para o diretor da despesa pública, quando vai ser o eclipse? Ali está errado, no dia 19 de maio próximo. Impossível, não há tempo. Transfira-se o eclipse para quando se anunciar. Dá para escrever uma coisa chamada adie-se o eclipse. Daí você é o símbolo do burocrata olhando para a ciência. Essas coisas a gente ri, mas infelizmente hoje no Brasil, a gente, 30% do tempo dos pesquisadores brasileiros, pesquisas mostram isso, é gasto por burocracia. E com jovem de controle. Vou entrar nos detalhes, mas... Não, o Tribunal de Contas ali foi favorável. Graças ao Tribunal de Contas,
A navegação teve agora excelente ensejo. Sim. Agora, você vê, ele, sabe como é que ele resolveu? Sabe como é que ele arrumou o dinheiro para ir para Sobral? O dinheiro não saía, ele desistiu de sair o dinheiro público, ele foi ao Lloyd brasileiro, que era uma estatal brasileira de navegação. E pediu para o presidente da navegação que ele conhecia, e o cara emprestou o dinheiro. E possivelmente nunca recebeu de volta. Quer dizer, o dinheiro foi da empresa estatal de navegação brasileira que financiou a ida. E nesse momento os ingleses estavam lá esperando. Por isso que eles chegaram atrasados, os brasileiros. Bem, histórias. Bem, mas chegaram em maio, um pouco antes de maio, chegaram lá todos, um mês antes mais ou menos, e aí os jornais, esse A Ordem era vocês vejam, o órgão do Partido Republicano Conservador, era o jornal do bispo da cidade, Dom José Tupinambá, que era uma figura importante da cidade, e que deram todo apoio à expedição. E os jornais trouxeram a chegada das diversas comissões, né, o Crommelin e o Davidson da Inglaterra, e os dois americanos também que eu vou mencionar em seguida. Bem, aí está a expedição brasileira, o Morize, esse que está aí de terno claro no meio, mais alto, e outros astrônomos brasileiros do Observatório Nacional. Aí ele escreve artigos, tem uns artigos interessantes na época, em que ele tenta convencer a população de que primeiro o eclipse não vai trazer desgraça, né? Porque havia aquele mito que os eclipses iriam gerar uma convulsão social. Estava vivendo um momento de seca em Sobral, naquele momento. Então havia refugiados da seca, então era uma situação meio tensa, né? E ele faz artigos e também ele pede para que as pessoas ficam calmas, não façam muito barulho. O pessoal começava, às vezes, soltavam foguetes para comemorar o evento. E o foguete, obviamente, atrapalharia as medições, as fotografias. Então pediu às pessoas para não fazer barulho, não passar cavalo passar correndo, para o telescópio tinha de ficar, né, uma base bem montada. Então tinha todo um cuidado de preparação também com a comunidade local. Então ele discute isso, né? O que acontece com o eclipse, mas que isso é tranquilo, não tenham medo, isso é um fenômeno natural, vai aparecer isso, e nós estamos aqui para estudar. Então houve também um trabalho de divulgação científica preliminar. Esses são os dois da expedição americana, que vieram fazer observações sobre magnetismo e propriedades elétricas da atmosfera. A ideia era, durante o eclipse solar, vamos ver se o campo magnético é afetado de alguma maneira. Se as propriedades eletrostáticas e as propriedades elétricas na atmosfera também o são. Eles faziam também medidas nos eclipses dos telégrafos. Telégrafos sem fio, para ver se durante o eclipse as transmissões eram afetadas. Então mandavam vários sinais de telégrafo, um ritmo usual, antes do eclipse, durante o eclipse, para ver se de alguma maneira afetava. Tá? Exatamente estudando os efeitos gerais. Aí estão os dois ingleses, que na realidade um é irlandês, o Crommelin, é britânico. Ele na realidade ele substituiu um padre jesuíta que viria antes, que emprestou o aparelho, mas que não pôde vir porque, não sei se a ordem não autorizou, mas ele não veio e foi substituído pelo Crommelin, que era já um astrônomo conhecido, especialista no mundo daquilo. O grande especialista nas medidas era o Davidson, que era um ótimo astrônomo para acertar os instrumentos, etc. Mas esse foi... Então, você vê, é a primeira vez no Nordeste que aparece lá, teoria de Einstein. Nesse momento, no Brasil, que aparece a primeira vez o nome de Einstein nos jornais. Antes ele não aparece nunca. Porque já está falando do teste de uma teoria. Bem, curiosamente também tem um artigo que eles publicaram, o Davidson e o Crommelin publicaram um artigo de divulgação nos jornais da época. Isso aí é do estado do Pará. Como eles foram até Belém, e eles estavam lá e possivelmente o jornalista pediu para eles escreverem algum artigo, então eles escreveram um artigo de divulgação explicando o que era o eclipse. E esse artigo depois é reproduzido em vários jornais brasileiros, inclusive do Rio de Janeiro. É interessante porque é um artigo bem legal, né? Não entra no caso aqui, mas ele está dizendo que a teoria do universo recentemente proposta pelo senhor Einstein envolve essa dupla diferença como consequência. Então, eles estão anunciando o que vão fazer lá. Aí então na cidade lá de Sobral, na frente da igreja que existe hoje, dias atrás a gente tirou uma foto lá, todos nós perfilados também naquele mesmo lugar. Aqui estão esses de branco, são os dois britânicos, e os outros são os astrônomos brasileiros que foram fazer a medida. Aí tem várias fotos muito bonitas. Essas fotos são do Observatório Nacional do Rio de Janeiro, que mandou também um fotógrafo na expedição.
tiraram várias fotos boas. Essa é a igreja, né? Hoje essa praça, eu vou mostrar para vocês uma foto. Essa é a chamada Praça do Patrocínio. Ao fundo tem uma serra bonita, a Serra da Meruoca. Vocês vejam que aqui tem, eles puxaram até os trilhos aqui para levar os vagões, porque os equipamentos eram equipamentos pesados, né? A expedição inglesa tinha 32 volumes. Eles foram de navio até Belém, depois foram até Camocim, depois pegaram o trem e foram para Sobral, que são mais ou menos 120 quilômetros, talvez. E a outra curiosidade lá que o pessoal da cidade conta é que foi a primeira vez que foi um carro, um automóvel que foi na cidade. Eles levaram um trem automóvel para o pessoal poder se movimentar mais facilmente, né? E que foi um assombro, né? Porque como é que aquele burrinho, aquele jegue que anda com roda, o primeiro carro que chegou na cidade foi uma agitação. E curioso que no diário do Moriz, o Moriz fez um diário da expedição, e ele conta também que ele ficou responsável pelo carro, porque ele era o chefe da delegação brasileira. E que os astrônomos estrangeiros às vezes iam de carro na serra, ou ia fazer alguma atividade, ou passear, e vieram reclamar com eles repetidas vezes do motorista, que dirigia de uma maneira alucinada. Vocês imaginam, era o único carro e o motorista reclamado que não queria mais andar com aquele motorista. Não sei como, porque lá não tinha estrada. Aí tem imagens bonitas, né, essa foto também da praça. Tem duas dessas casas aqui, ali atrás ainda existem. Estão com a fachada toda diferente, mas as bases delas ainda se mantêm. Mas quase toda a igreja e essas duas casas é o que resiste naquela época. Então lá em cima tem essa praça onde ficou a Comissão Brasileira, e os britânicos e os norte-americanos ficaram em outro lugar. Eles sentiram também que a do brasileiro ia ficar muito cheia, na praça, na frente da igreja, ia ser um lugar mais agitado, as pessoas iam para lá observar, então preferiram buscar um lugar mais tranquilo. Foi uma boa decisão. Então eles ficaram aqui na frente do chamado Jockey Club de Sobral na época, era um prado, onde faziam corrida de cavalo. Tinha uma cavalariça aqui, isso aqui é uma cavalariça. E aqui está a cabaninha que os ingleses botaram nos seus telescópios. E essa torre aqui é daquela igreja lá. É mais ou menos a 1 quilômetro dali, daquela praça onde ficaram os brasileiros. E, bem, aqui eles ficaram alojados. Aqui tem uma casa de um chefe político local, Vicente Saboia. A casa ao lado era do irmão dele, José Saboia, aquelas duas lideranças políticas mais importantes, os mais ricos da cidade. E eles alojaram os ingleses e os britânicos e os americanos ali na casa. Eles ficaram hospedados ali e fizeram, um dos americanos, o Daniel Wise, fez experimentos no porão dessa casa, a 5 metros de profundidade, para poder detectar variação no campo magnético, porque lá achavam que era importante fazer isso a profundidade do solo. E esse local, hoje isso aqui tudo é cidade, a única casa que sobrevive é essa.